O Dias Toffoli está levando toda a corte para o buraco. Os ministros estão em completo desespero e pânico, e eu não estou usando hipérbole, é exatamente esse o sentimento da corte nesse exato momento. E tem um ponto específico que está amplificando ainda mais essa sensação de medo e desespero. É que simplesmente faz mais de 24 horas que o Toffoli deu uma ordem para a Polícia Federal, e a Polícia Federal simplesmente ignorou. Não justificou o motivo, não explicou nada, ela simplesmente não cumpriu. E os outros ministros agora estão com muito medo de dar alguma canetada suprema. Por exemplo, o Dias Toffoli é o homem mais inocente do Brasil, ninguém mais pode citar o nome dele em manchete, as manchetes são mentirosas. Alguma carta bizarra que já aconteceu na República Brasileira. Eles estão com medo de darem uma carta dessa para a Polícia Federal ou para algum órgão ou para outra instituição e a instituição simplesmente ignorar, e quando eles forem acionar a Polícia Federal para executar a ordem, ou seja, pegar quem não está cumprindo, a Polícia Federal ignorar mais uma vez. Esse é o medo, esse é o desespero, esse é o fantasma que se encontra na corte nesse exato momento. Eles terem perdido o braço que possui as ferramentas mais consolidadoras de poder, vamos chamar assim. Em paralelo a isso já está acontecendo, em paralelo a isso, neste exato momento, o Fachin pegou e anunciou que iria encerrar a sessão do STF mais cedo, porque todos os ministros iriam entrar numa sala privada e conversar, onde ele ia apresentar o relatório que a Polícia Federal enviou, e ia acontecer uma conversinha bem aconchegante. Eu gostaria muito de saber qual vai ser o clima, porque vai vazar pra Dani, eu esqueci até o nome dela, Dani Lima, vai vazar também pra Bergamo, vai vazar pra todo mundo, a gente vai saber alguma versão, não quer dizer que vai ser a versão verdadeira, mas a gente vai saber alguma versão. E a grande questão é, qual que vai ser a decisão? Eles vão pro fundo do oceano, junto com o Toffoli? Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes topa. Por quê, Floriano? Porque no momento que a laranja cair, vamos chamar o Toffoli de laranja. No momento que essa primeira laranja cair, a próxima fruta que vai cair, você já sabe quem é, né? Tem um contratinho de 129 milhões, o contrato mais caro da humanidade? Exatamente, exatamente. Ou seja, no momento que o holofote sair do Xandão, do Toffoli, vai pro Xandão. Então, pro Xandão, ele tem que proteger o Toffoli, porque é melhor o Toffoli apanhar do que ele. Esse é o fato. Só que existem alguns pontos que eu gostaria até de deixar muito claro aqui. No momento que eu tava fazendo esse vídeo, eu demorei muito pra começar, porque cada hora sai um fato novo. Teve que eu tive um momento de falar, cara, não tem como ficar dissonando, se eu não vou gravar em nenhum momento. Então a continuação, já que já saiu o fato novo que não tá aqui, mas até aqui tá bem completo. Os próximos fatos eu vou adicionar na live hoje às 9 da noite. Mas uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que existe muito buraco nessa história. Tem muita coisa que tá sem resposta. Alguma dessas coisas, quem é o cara que tá tocando isso por trás? Por que o STF não está caçando esse cara? A Polícia Federal mandou algum recado falando não vou obedecer mais vocês? Teve esse comentário? Não teve? Existem boatos de bastidor que a Polícia Federal só vai voltar a responder e obedecer o Toffoli depois da resposta do Fachin, depois que eles discutiam o relatório. E se por acaso a decisão for que Toffoli é um grande inocente, qual vai ser a posição da Polícia Federal? Ninguém sabe, ninguém sabe. Os políticos, já saiu relatos que o clima em Brasília, tanto no Senado quanto na Câmara, tá em clima de funeral, tá todo mundo muito tenso. Uma coisa é você saber quem é o seu chefe. E quem é o chefe desses caras? O povo brasileiro? Não. O chefe desses caras é o STF. E agora que o STF tá sendo atacado, ele não consegue se defender, eles estão olhando e falando, cara, e agora? Quem que é o nosso chefe? Quem é esse cara que tá flertando em derrubar toda a corte? Quem é esse cara tão poderoso que ainda não sofreu busca e apreensão, não foi preso, não vazou o nome? Quem é esse cara? Em paralelo a isso, começa-se a ter pessoas de esquerda levantando o tom. O Nicolas já se posicionou, mas ainda muito baixo, não fez o grande vídeo que ele pode fazer ainda. Eu acho que também não é a hora dele fazer agora, eu acho que ele tem que esperar consolidar mais o conteúdo. Mas a grande realidade é a seguinte, se ele puxar um levante junto com alguém de esquerda, pregando a união do Brasil e a limpeza do STF, o STF não fica de pé.
Isso aí, pra mim, é quase um fato. Eu até gostaria de saber. Imagina, se o Nicolas vem e vem alguém de esquerda. Mas não pode ser alguém muito sujo. Eu imagino Érica Hilton. Érica Hilton está muito suja. Tem que ser uma pessoa mais limpa, assim, mais clean. Eu acho que talvez esse cara aqui seja um bom, tá? O Eduardo Moreira. Talvez. E ele até tem um comentário que eu vou mostrar pra vocês aqui no início do vídeo. Ou seja, o enredo do Brasil agora é esse tom. Vou mostrar pra vocês agora que os ministros estão com medo de prisão. Por quê, Floriano? Parece que não, acho que tá um pouco distante a gente fala isso, mas se rolar um aquecimento muito grande, a Polícia Federal pode começar a prender ministro. Será que não? Não sei, temos que esperar qual vai ser a posição também do Senado. O Senado vai começar a pautar impeachment de ministro do STF. Parece, boato, que o Lula já autorizou. Vou mostrar pra vocês agora. Então vamos começar com o pé direito. Eu preciso muito que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um ponto muito relevante, verifica se você tá inscrito no canal. Se você assiste o vídeo e você não tá inscrito, você me prejudica. Por quê? Porque o YouTube entende, esse conteúdo não é um conteúdo que esse indivíduo vai querer ver mais de uma vez. E aí ele não distribui pra outras pessoas. Então verifica se você tá inscrito, que isso é muito importante pra mim. Às vezes eu tenho vídeo com 30, 40 mil visualizações e menos da metade é inscrito. Então se você gosta do conteúdo, por favor, se inscreve, que isso me ajuda muito. E lembra de curtir também, e você está ajudando o Brasil, porque quanto mais informação de qualidade chegar ao brasileiro, menos voto vai ter o Lula, perfeito? Preste atenção nessas falas do Eduardo Moreira. Lembrando, Dudu é de esquerda, tá bom? Dudu é de esquerda, presta atenção. Eu deveria estar gravando esse vídeo hoje falando acabou pro Dias Toffoli. Isso porque Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, finalmente assumiu que ele era um dos donos do Resort Itanhaém. Curiosamente, no dia seguinte da Polícia Federal ter quebrado a criptografia e acessado os dados do celular de Daniel Vorcaro. Aquilo que o Brasil todo já sabia e algumas pessoas teimavam em negar, não só o Dias Toffoli, mas os seus protetores e defensores, não só na política como na imprensa também. Não só ele confirma que era um dos donos do resort, como confirma que recebeu o dinheiro da venda, foram muitos milhões de reais, venda essa feita, o próprio Dias Toffoli assume isso na nota que ele publicou. E essa venda tem alguma coisa errada. Como assim, Fernando, tem alguma coisa errada? Eles venderam, se eu não me engano, 17 ou 10% do resort por 4 milhões. Se for 10% para facilitar a conta, ele está avaliando todo o resort em 40 milhões. Os boatos que eu vi na internet do valor daquela terra, daquele patrimônio como um todo, se fala em 200 a 300 milhões. Por que ele recebeu apenas 4 milhões? O outro resort, o Costa Rica, parece que já vendeu mais de 200 milhões de em cotas. Ou seja, como assim? Um resort vendeu 200 milhões em cotas, o outro que já está amadurecido, já tem cliente, já está gerando caixa, já tem dinheiro rodando, vale menos que o Greenfield, ou seja, o projeto que nem subiu ainda? Então é obviamente que isso aqui é um fio, a cabeça do iceberg tem muito mais coisa embaixo. Para o fundo Arlim, que é o fundo que era utilizado pelo Banco Master para fazer todas as suas falcatruas e picaretagens. Num país onde... Eu não vou deixar esse vídeo rodar todo porque são 9 minutos, mas é um cara que está criticando com embasamento o Toffoli e também criticando a corte como um todo e o país, e é um cara de esquerda. Se esse cara se une a um Nicolas da vida para puxar um levante, eu sei que não é tão grande quanto o Nicolas, então não tem tanta representatividade, mas é um cara de esquerda. É um cara que vai conseguir puxar a esquerda para a rua, para a gente derrubar o STF institucionalizado, penetrado como ele está hoje, precisa de um levante nacional. A gente não pode querer só a direita na rua, a gente tem que trazer o Brasil inteiro para a rua. E para isso a gente precisaria de algum representante relevante e compromissado com a honestidade, que aí é um pouco difícil de achar, né? Mas seguindo agora, presta atenção nisso aqui. Mensagem que você tava trocando com o cara que tinha que apagar, hein? Polícia Federal recuperou, filho. Agora a giripoca vai piar. Já tô fazendo seu pedido de impeachment e também o pedido de prisão. É, meus amigos, vem coisa boa aí, hein? Vem coisa boa aí, hein? Mas vamos seguir que agora todo mundo resolveu sair da gaiola. Ó, a galera ficou braba, olha só. Tem empresa? É de arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não tem processo pra caralho aí pra tu julgar? Vai julgar essa porra, meu irmão. Por que que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master?
Porque se a A galera tomou coragem. Você percebeu que a galera tomou coragem? Bateram tanto que fragilizou a corte. A galera agora foi pra cima do jogo. Essa galera era uma galera de meio de campo. Eles não tinham direção, eles passavam a mão STF, nem sei o que é. sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. Eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente Corrupto. Olha como me falou. já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar. De otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo. Olha aí, olha aí. Os homens agora que era em cima do muro pulou do muro, pelo que parece, né? Pelo que parece, pulou do muro. E eu vou sair desse tema e vou voltar em seguida, por quê? Porque enquanto os gatos saem, os ratos fazem a festa. Mas, Floriano, a gente tá falando dos ratos, a gente tá defendendo o país. Sim, mas tem muito rato, meus amigos. Tem rato em tudo quanto é lugar, não tem só no STF. Enquanto a gente tá falando disso, olha o que tá acontecendo, estão querendo ferrar o Brasil. O fim da escala 6x1 escorregou como se previa para o lado perigoso. Como É o sempre. que acontece quando questões complexas e sérias como essa acabam sendo reduzidas para servir de bandeira eleitoreira. Populismo. O lado perigoso ao qual me refiro é ocultar o verdadeiro problema por trás dessa questão, que é uma questão seríssima. Não é o da redução de horas de trabalho sem reduzir salário, é entender qual é a razão da produtividade do trabalho ser tão baixa no Brasil na comparação com países semelhantes, nem falar dos países avançados. O problema é o aumento da produtividade e não de benesses trazidas por políticos que o trabalho acaba sendo melhor remunerado e a economia cresce. Deixa eu repetir, o problema é não depender de benesses de políticos, e sim... Ou seja, eles estão querendo passar uma banda gigantesca, vai prejudicar muito o empresário, vai prejudicar a arrecadação, porque eles estão querendo compensar o empresário com a arrecadação, ou seja, diminuindo o imposto do empresário, o empresário vai pagar menos imposto, o governo está gastando que nem cão chupando manga, quem que vai pagar essa conta? Vai ser inflação? Vai fazer como? Tem que sair de algum lugar, certo? Ou seja, enquanto a gente está preocupado com o STF, a gente está passando uma mão, tá levando uma passada de mão por trás do Senado e do Congresso, do Lula, querendo voto a qualquer custo. E agora é interessante essa notícia aqui, ó. Ministro do STF, ó, dia 11/12. Ministro do STF, Dias Toffoli, não é proprietário do Resort Taea. A agência Lupa tem ou tinha parceria oficial com a Meta para decidir o que é verdade ou mentira no Instagram, Facebook e WhatsApp. Eles participam do programa de verificação de fatos da Meta desde 2018, enquanto classificam algo como falso, o alcance cai. Quando classificam alguma coisa como verdadeiro, o alcance aumenta e assim por diante. Ou seja, a Lupa falou que o Dias Toffoli não era o dono do Resort Taea e agora o Dias Toffoli falou que é dono. Ou seja, a Lupa está certa e o Dias Toffoli está mentindo. Obviamente, né? Porque a Lupa é a agência da verdade, meus amigos. A agência da verdade. Quem é que sabe a verdade? Eles. É uma grande vergonha isso, mais um motivo porque se não se pode delegar a verdade a algum tipo de agência ou instituto. E o mundo tá pegando fogo, eu reforço para vocês, tem muito mais coisa para sair. Pelo andar da carruagem, eles querem dar a banda no Dias Toffoli para ontem. Esse é o andar da carruagem que se tem neste exato momento. Presta atenção nesse dinheirinho que o Toffoli recebeu. Investigadores... Tá aqui para vocês, ó. Investigadores da Polícia Federal que apuram o caso confirmaram a CNN Brasil, confirmaram a nossa âncora Débora Bergamasco, que já entra com a gente, inclusive ao vivo a Bergamasco, para falar desse assunto que foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro, conversas, atenção, com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais a uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, portanto, juntos? Ainda não há provas, no entanto, se valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Porém, no teor das conversas, esta conversa apareceu. Pagamento de 20 milhões. Amigo, 20 milhões ao Dias Toffoli. Como que esse cara vai ficar de pé?
Se esse cara ficar de pé é porque esquece o país, tá? Se nada acontecer, esquece o país. Fecha as portas, vão meter o pé que não vai ter jeito, não. A nota, né, que acaba de sair justificando as apurações, então, da Polícia Federal, apurações que estão, de fato, buscando entender, buscando esclarecer se uma empresa que foi sócia, então, de um fundo ligado ao Banco Master no resort, teria feito transferências em dinheiro para o ministro. Então, nessa nota divulgada pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, diz que a Marid é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na junta comercial, com prestações à Receita Federal, e disse ainda que Basicamente, nessa história, ele fala que ele é sócio, mas que ele não tem amizade com o Vocaro, mas vendeu parte do resort por 4 milhões, mas recebeu 20. Não entendi, tá? Não entendi. Se ele vendeu 10% por 20 milhões, faz sentido. O resort valer 200 milhões, faz sentido. Falam, ó, tem 300, mas beleza, de 300 para 200 é alguma coisa mais próxima. Para 4 milhões, esquece. Aí tem muito mais coisa embaixo desse barco, tá? Tem muito mais coisa. Agora vem mais coisas interessantes, agora incluindo toda a corte. E é aqui que vem o desespero e o pânico dos ministros. Entenda o seguinte, naquela corte não tem santo. Até gostaria, se você souber de um santo, comenta aqui. Qual que é o ministro que não tem esposa, não tem filho operando em processos na Suprema Corte? Quem quer? Me fala o nome de um ministro. Eu desconheço. Aviso de que o cenário se agravou e ia se agravar, já contei aqui várias vezes, foi transmitido a ministros da Corte que estão muito preocupados, porque a Corte está sendo arrastada, dragada para essa crise, que é uma crise que quem tem que explicar são perguntas que demandam respostas do ministro relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli. Alguns desses ministros consideram que é totalmente inviável a permanência do Toffoli como relator do caso Master na Corte e apresentaram algumas saídas para ele. O Valdo trouxe essa de até sair da Corte. A informação que eu tenho é que há uma costura nos bastidores de conversas para ver se ele pede o afastamento para que o Supremo não tenha que se debruçar na análise da suspeição dele. Porque ele está dizendo que a PF não tem essa prerrogativa de pedir a suspeição do ministro da Corte, e eu contei ontem no blog. Acabou de sair aqui, ó. Isso aqui eu vou explicar um pouco mais dentro da live, porque eu vou ter que me aprofundar. Olha só, essa vergonha. PGR e ministro do STF defendem afastamento de Toffoli do caso Master. Olha só, estão entregando o homem. Defendem afastamento do Toffoli. Pela primeira vez eles estão defendendo o afastamento. Está ruindo o sistema, mas vai piorar. Presta atenção nisso aqui. Vai piorar, daqui a pouco eu vou entrar na questão da Polícia Federal. Presta atenção. Isso aqui é medo da Polícia Federal, na minha opinião. Não fez um pedido de suspeição. Daqui a pouco eu explico aqui por que dessa confusão. E aí eu ouvi de alguns ministros o seguinte, lá do Supremo. Mesmo se for legal, vamos supor, Valdo, o contrato... Está tudo certo ali, né? Obviamente, todo mundo tem direito de se defender, de se explicar. Mas esses ministros dizem, só de receber com base nesses personagens que estão sendo investigados, na visão desses ministros, inviabiliza Toffoli no comando do caso, como relator, porque no mínimo tem um conflito de interesse. Então, assim, é aquela discussão que a gente faz o tempo todo aqui. Como assim não tem uma suspeição? A própria pessoa declara que tem uma suspeição. Então, esse é o primeiro ponto. Eu ouvi também de fontes da polícia, bom, então agora a gente está vendo pela nota do ministro. O ministro confessa que recebeu o dinheiro desse empreendimento e se esse dinheiro veio desses negócios relacionados ao Master, tudo bem, ele continua julgando a causa? Outro ministro da Corte me dizendo, somente o próprio personagem e o ministro Fachin, neste momento, têm acesso à porta de saída. Importante a gente colocar isso aqui. A porta de saída já está, nesse exato momento, compartilhando com todo mundo. A porta de saída que ela está se referindo é exatamente o relatório. Agora, tem umas falas da Malu Gaspar. É longo, mas é importante, porque ela fala muita coisa importante. Presta atenção nisso aqui. De ontem, Brasília está tomada por um incêndio político, né? Então, desde ontem eu estou apurando isso, com fontes ligadas a todas as partes aí. E o que deu para a gente já apurar a respeito do que tem, né, qual o conteúdo desse relatório? No Supremo, o que se diz é que o relatório, que tem 200 páginas mais ou menos, é nitroglicerina pura, assim me disse um integrante do Supremo. São muitas páginas só sobre essa relação, essa conexão do ministro Dias Toffoli com o Vocaro. São todas as situações em que ele aparece citado ali. E aí, o próprio Toffoli admite a interlocutores que tem conversas telefônicas, segundo ele, 4,
e um convite de aniversário que ele enviou para o Vorcaro, e segundo ele, o Vorcaro nunca respondeu. Agora veja bem, né? Você manda um convite de uma festa de aniversário. Pro réu. Mas tudo isso para dizer, do lado do Toffoli, que a situação, que as citações são irrelevantes, não haveria motivo para suspeição. Mas, de outro lado, eu também apurei que essas menções a pagamentos feitas pelo Vorcaro ao Toffoli têm a ver com o Resort Itaiaia. São conversas entre o Vorcaro e outras pessoas, como, por exemplo, o Fabiano Zéfiro, sobre pagamentos feitos, no caso do Itaiaia, ao Toffoli. Aí já começa a complicar, né? Agora deve ter muito mais coisa, aliás, tem muito mais coisa que a gente ainda não sabe, porque o que me disseram é que existem várias outras situações que configuram um conflito, né? E aí não é que a PF tenha dito isso. É importante dizer que o ministro Toffoli lançou ontem uma nota pública dizendo que a PF tinha arguído a suspeição dele. Não foi bem isso que aconteceu. Tá? O que acontece é que a PF elencou esses achados aí, todos os achados relativos ao Toffoli, listou num relatório e fez uma comunicação ao Fachin. E aí o que deixa óbvio que a suspeição é algo que deveria acontecer. Aí o Toffoli se adianta, não, né, ele não pode pedir isso. Não pediu, só disse, só mostrou as coisas. Aí, se a carapuça serviu, não pode ser culpa da PF, né? Que eu apurei que não há um juízo de valor, que foi tomado esse cuidado justamente para evitar isso que o Toffoli está tentando argumentar agora, que a PF não tem legitimidade para fazer o que fez. Isso é um caminho para você pedir a nulidade de algum procedimento. Parece que não é isso, tá? O que a gente apurou é que não existe julgamento de valor. Esse relatório está na mão do Fachin, que agora vai decidir o que fazer. E o que eu sei é que o Supremo se fechou em copas, porque está todo mundo muito preocupado com a situação. Afinal, a gente sabe que o Toffoli não é o único ministro que está tendo as suas relações com o Vorcaro questionadas. Né? Tem também o ministro Alexandre de Moraes, a questão do contrato da mulher dele. E aí começa aquela pergunta, né? Se o Toffoli é o Toffoli agora, né? O famoso efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Então, isso também pegou, e agora que a gente vai começar a saber o que mais tem nesse relatório. Mas as fontes que eu ouvi falam que não tem nada de irrelevante, muito pelo contrário. Tanto que ontem o próprio Toffoli, via interlocutores, admitiu ter recebido pagamentos do... meus amigos, está pegando fogo e vai ficar mais quente. Vai ficar mais quente. Presta atenção nisso aqui. Os ministros querem entregar o Toffoli para licença. Então, há uma expectativa de que antes de o Supremo ser obrigado a tomar uma decisão, que venha do próprio Toffoli essa iniciativa. É isso que eu ouvi hoje no Supremo. Eu conversei ali com o ministro. Toffoli não vai largar o osso. Vão ter que tirar o osso no braço. E nesse exato momento está acontecendo o que eu falei para vocês, que é a reunião dos picareta, dos ministros. Anuncio também e informo aos advogados e advogadas presentes que os demais feitos não serão chamados nesta sessão. Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. Diálogo, tá rolando agora, parece, tá rolando agora. E que saiu aquela decisão que os ministros concordam que ele tem que ser afastado. Seguindo, Fachin apresenta a ministros do STF relatório da PF sobre Toffoli. Isso aqui tá acontecendo nesse exato momento. Eu não sei se a reunião terminou, tá? Está acontecendo neste exato momento. Aí vem agora e começa a vazar mais coisas. Toffoli e sua família montaram um império imobiliário em Brasília de 26 milhões de reais. Da onde veio esse dinheiro? O salário dele é 50 mil por mês, 60, tem penduricalho, chega a 100. Você não consegue juntar 26 milhões recebendo 100 mil reais, tá bom? Não rápido, Bruno. Se ele tivesse 300 anos, talvez desse pra acreditar. Agora, o Nicolas começa, acorda Senado. Nicolas pressiona por impeachment de Toffoli e cobra Alcolumbre. Alcolumbre é um nada, né? É um faz porra nenhuma. Perdão o palavreado. Então não dá pra acreditar. Mas tá falando, se juntar ele com alguém de esquerda é bomba nuclear. Ele sozinho talvez já consiga movimentar, mas se vier alguém de esquerda é bomba nuclear. Se Toffoli cair, é uma vitória para o Lula.
Eu discordo dessa afirmativa. Mas Floriano vai liberar mais uma cadeira, ele vai conseguir colocar chega, não sei o que. Esquece, meus amigos, não é vitória pra ele. Por quê, Floriano? Vamos supor que você odeia seu vizinho. Você torceria pra ele ser assaltado? Talvez, talvez não, porque um assalto na frente da sua casa vai desvalorizar a sua casa. Mas talvez se você até aceitasse tal desvalorização, porque a sua casa pode ter um muro alto, você pode contratar segurança. Mas você aceitaria que jogasse uma bomba nuclear na casa do seu vizinho? Imagina que seja uma bomba nuclear bem focalizada, vai pegar, explodir só a casa dele. Mas a bomba nuclear vai afetar a estrutura da tua casa, né? Vai deixar com um terreno na frente da tua casa com radiação. A radiação pode chegar até seu terreno não vai valer mais nada depois daquele dia. O seu ódio pelo seu vizinho não adianta muito. Vamos supor que você quisesse comprar a terra do seu vizinho. E aí, se a casa dele cair, ia ficar mais barato. Mas se cair uma bomba nuclear, você vai conseguir comprar muito barato, talvez de graça pegar o terreno. Mas será que vai valer alguma coisa? Porque se o Toffoli cair nessa conjuntura é porque a Polícia Federal está avançando bem nas investigações. Se continuar avançando, se o Senado gera um impeachment em cima do Toffoli, eles aprendem a fazer impeachment. Depois do Toffoli pode ser o Moraes. Depois do Moraes, talvez o Flávio Dino, que tem umas relações esquisitas lá no Ceará. É no Ceará? Eu acho que nem sei se é Ceará. Mas lá onde ele reinava lá, não sei. Depois, será que não pode chegar ao Gilmar Mendes, que separou da mulher para proteger patrimônio comigo da Magnitsky? Será que ele tem alguma coisa? Será que a gente encontra alguma coisa? Não sei, né? Não sei. Tô especulando aqui. E aí, quando começa a cair um por um, será que não chega nada ao Lula? Será que o Lula não tem nada ali de rabo preso? Eu acho que ele não tá feliz, não. Acho que ele tá preocupado. Porque o nível do ataque está sendo muito grande. São 200 páginas, segundo a Malu Gaspar, de coisas relevantes. E agora vem a cereja do bolo. O Dias Toffoli deu uma ordem à Polícia Federal. Essa aqui foi a ordem que a Polícia Federal recebeu. Dias Toffoli ontem tomou uma decisão em que ele determina que a PF envie para ele todos os laudos, aliás, todos os conteúdos dos celulares e de outras mídias que já foram periciados pela Polícia Federal no bojo da Compliance Zero. Pede que envie também os relatórios. Ele pede os dados na íntegra e, se há os relatórios também. Essa decisão foi tomada ontem e ela chama a atenção porque ela foi tomada na quarta-feira, 2 dias depois que a própria PF informou o ministro Fachin que havia conversas, citações sobre Toffoli no telefone de Vorcaro e pedindo a suspeição do ministro. O ministro Fachin, quando recebe... Lembra que eu falei pra vocês, quarta-feira não é um bom dia pra eu soltar essa notícia e soltar essa notícia? Por quê? Porque foi o dia que o Toffoli pediu pra eles o relatório e pediu tudo. Ou seja, eles falaram, cara, eu vou ter que enviar essa porcaria pra eles, beleza, deixa eu soltar isso pro mundo. Soltou pro mundo e aí tem a cereja do bolo. A Polícia Federal, até agora, até onde se sabe, não foi informado pelo menos, não cumpriu. Até onde se sabe, a Polícia Federal ignorou a solicitação do Toffoli. Isso da Polícia Federal envia para o ministro Toffoli, inclusive, para manifestação dele. Então, quando o Toffoli toma essa decisão de ontem, pedindo que a PF mande tudo para ele já tinha ciência de que havia citação sobre ele, porque Fachin já tinha avisado ele. Então, qual que é a interpretação que muita gente está tomando dessa decisão de Toffoli? É como se ele estivesse dobrando a aposta em relação à Polícia Federal. Do tipo, dizendo assim, olha, não é só você que vai ficar com conteúdo e vai determinar o que pode ou não pode. Eu quero que venha tudo para mim. É uma decisão considerada polêmica e há uma grande avaliação no meio político e jurídico de que esses conteúdos, para além da citação dele, que já coloca em xeque a atuação dele como relator no processo, há a citação de várias outras pessoas. A citação da República nesses telefones, nesses dados. Mas Toffoli está determinando que isso vá para ele. Meus amigos, o homem tá preparando e tá querendo ter acesso até dossiê contra os aliados, para caso seja necessário. A grande realidade é a seguinte, a PF não respeitou a decisão do Toffoli, e isso tá colocando o STF e os ministros em pânico, porque não se sabe onde vai desaguar e não se sabe se as ordens de abafa deles vai dar certo. Então agora eles recomendam, sugerem a suspeição lá, o afastamento do Toffoli, eles começam a ir para o consenso popular. Eles não estão dando pirueta, porque eles estão com medo de dar pirueta e perder o controle total.
Quem tá indo contra eles é algum ser muito, mas muito poderoso. Eu chuto que até com parceria com os Estados Unidos. E pessoal, um ponto extremamente relevante que eu até esqueci de convidar vocês aqui porque tinha muito conteúdo relevante. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho promoções. Por exemplo, televisão de 75 polegadas de 4.100 por 3.800. A gente tem também tênis de R$300 por 160, 330 por 160, original, da Olímpicos. Tem muita coisa, tem até coisa pra mulher também, ó. Top, cada um por R$33, top da Puma, original. Ou seja, meus amigos, a gente controla os varejistas, vê quem está queimando estoque, quem está vendendo barato e informa dentro do WhatsApp. Se quiser aproveitar o desconto, o link está aqui no QR Code, também na descrição e também fixado no primeiro comentário. Teremos live daqui a pouco às 9 horas, eu te aguardo lá. Meus amigos, a República está se reconstruindo, ou melhor, se autolimpando.